Quando o auxílio emergencial deixou de ser liberado em dezembro de 2020, cerca de 12,8% dos brasileiros passaram a viver com menos de R$ 246 por mês. A estimativa do IBGE apontou para cerca de 17 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza no país. Somente agora, passados quase 45 dias de 2021, a equipe econômica do governo federal vem procurando meios para liberar uma nova rodada do auxílio emergencial, embora nem mesmo o orçamento deste ano tenha sido aprovado pelo Congresso. Para repercutir a situação das famílias mais pobres do norte pioneiro do Paraná, o FolhaCast recebe o pesquisador e docente da UEMP, a Universidade Estadual do Norte do Paraná, Pedro Henrique Carnevale Fernandes. Doutor em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá, Fernandes publicou ao lado da professora Vanessa Maria Lúdica o artigo Fome, Pobreza e o programa Bolsa Família no norte pioneiro do estado do Paraná. Então acompanhe a entrevista que ele concedeu por telefone. Professor Pedro Henrique, muito obrigado então por estar com a gente. Primeiramente, qual que foi o objetivo de vocês em fazer esse mapeamento aqui do Norte Pioneiro, que pelo que a gente vê, é uma região que sofre bastante com a pobreza há muitos anos, mas ainda bem desde o início, qual que foi esse objetivo inicial seu e da professora? Bom, Vitor, muito obrigado pelo convite. A professora doutora Vanessa Maria Lúdica, ela é uma das principais referências da geografia moderna nos estudos da chamada geografia da fome, que especificamente vai entender esse fenômeno, a fome, a partir de um olhar da geografia. Ela tem uma leitura bastante aprofundada do Josué de Castro, que para nós em geografia é o principal autor. Em várias conversas do dia a dia, de departamento, reuniões, a gente sempre teve a curiosidade de entender como que o fenômeno da fome se comporta no norte pioneiro do estado do Paraná, que é a região onde a UEMP se localiza. Nosso curso está localizado em Cornélio Procópio, que é a maior cidade dessa região, que é composta por 46 municípios, e nós tínhamos a informação, aquele conhecimento inicial de que é uma região com indicadores sociais e demográficos, alguns municípios com indicadores problemáticos, mas nós não tínhamos a real noção quanto ao fenômeno da fome. E aí nós decidimos fazer esse processo de mapeamento, de levantamento de dados, de mapeamento, para começar a entender o fenômeno do Norte Pioneiro. Então, foi um trabalho precursor, ele foi publicado em 2020, então nós estamos no começo dessas pesquisas. A nossa primeira etapa foi mapear mesmo os dados, olhar para eles de forma quantitativa, fazer uma discussão teórica sobre a fome e, a partir de então, agora, começarmos a pensar e entender qualitativamente os fenômenos, porque nós encontramos aqui uma série de situações bastante inquietantes. E agora nós vamos tentar, a partir de 2021, aprofundar esses dados para poder entender melhor por que nós temos algumas discrepâncias, algumas inconsistências, eu diria até que algumas incoerências, quando nós olhamos para as taxas, para os números do fenômeno da fome no Norte Pioneiro. Então, o objetivo principal do artigo foi trazer o debate da fome para essa região de um dos estados mais importantes do Brasil, que é o Paraná, um dos mais ricos, inclusive, e aí dentro dessa perspectiva de pensar o estado e até o norte do Paraná como uma região rica de oportunidades, nós visualizarmos uma contradição que é a fome e as pessoas não tendo direito ao acesso mais básico, que é a alimentação. Perfeito. Então, fazem parte desse estudo 46 municípios que dizem respeito aí a cerca de 5% da população do estado do Paraná. O que vocês perceberam, então, quais são as principais características em comum destes municípios, Bom, o Norte Pioneiro do Paraná, então, ele é composto por 46 municípios, e ele tem uma colonização bastante importante para nós entendermos o contexto atual. Nós nunca podemos deixar de considerar que, de modo geral, a formação regional do Norte Pioneiro, não só do Norte Pioneiro, parte da região de Londrina também, ela é explicada pela formação socioespacial do contexto cafeeiro. Isso já é bastante difundido, estudado no Brasil, no Paraná e no Brasil, professores da UEL, da UEM, aqui da UEMP, nós já temos bastante referência sobre isso. E nesse contexto histórico, geográfico, que nós tivemos de uma grande dinâmica, ela impulsionou não só a migração e a presença de pessoas, a migração de pessoas para o norte do Paraná,
como também acabou sustentando e influenciando na formação das cidades. Então, de modo geral, as cidades do norte pioneiro do Paraná, elas se formaram a partir de um contexto próspero da economia cafeeira. Junto com as pessoas que vêm para a economia cafeeira, nós também visualizamos e entendemos que surgem centralidades econômicas e sociais. Então, vem o comércio, vem o serviço, a geração de emprego e renda, escolas, enfim, toda uma rede de prestação de serviço, de transporte, que fez com que essas cidades se impulsionassem e atingissem as suas emancipações, né? E também, de modo geral, nós percebemos que a partir do momento em que houve um declínio da atividade econômica, dessa atividade econômica, atividade cafeeira, nós percebemos que diversos municípios não só perderam população, que a gente chama na geografia de declínio demográfico, mas também houve uma diminuição do seu aspecto funcional, ou seja, o aspecto funcional do núcleo urbano, particularmente quanto aos serviços e comércios, porque nós visualizamos com bastante tranquilidade que as cidades perderam população, mas ela não perde só a população, ela perde o comércio. Então, diminui o número de açougues, diminui o número de padarias, diminui o número de equipamentos de serviços, e com isso nós começamos a perceber que diversos municípios se depararam com a ausência ou a insuficiência de emprego, de renda, de moradia, de serviços de educação e de saúde, e tudo isso vai alimentando essa ciranda dos fenômenos de pobreza, porque se nós não temos a geração de emprego e renda, nós temos aí pessoas reduzindo a sua renda mensal das pessoas e das famílias, e, portanto, mais pessoas vão se inserindo na linha de pobreza. Então, diversos municípios, eles tiveram, e ainda têm, porque é um fenômeno atual, muita dificuldade para se reinserir nessa lógica socioeconômica, melhor dizendo, da rede urbana do norte pioneiro do estado do Paraná. E aí, a partir do momento que elas têm dificuldade para se reinserir, e aí de uma forma bastante simplificada seria conseguir se reencontrar economicamente para ampliar a sua oferta de renda e emprego, e essa oferta de renda e emprego não pode ser exclusivamente na oferta de serviços na rede pública, mas na geração de comércios e de serviços, de estabelecimentos, nós percebemos que nesses municípios a taxa de pobreza ela se amplia, porque com a menor oferta de emprego e de renda, os municípios tendem a ter população com maior taxa de pobreza. Então, de uma maneira geral, o que nós conseguimos perceber de semelhança desses municípios com alta taxa de pobreza é que eles têm mais dificuldade de se reinserir nessa lógica socioeconômica de geração de emprego e de renda, de ampliação da sua centralidade e, portanto, na ampliação da sua oferta de serviços e de comércio. A indústria também, né? Isso é de uma maneira bastante geral. Perfeito, né? E o próprio artigo Fome, Pobreza e o programa Bolsa Família no norte pioneiro do estado do Paraná, como o próprio título já diz, utiliza esse recorte também, os dados do programa Bolsa Família. Ficou evidente aí com o estudo que 19 municípios avaliados, né, parte da população em situação de extrema pobreza não tem acesso ao programa. O que você comenta, né, com relação a essa discrepância aí? É importante a gente sempre esclarecer que o programa Bolsa Família, ele acaba atuando de diversas formas. Ele tem na definição, né, a definição do próprio governo federal, na hora de construir esse programa, ele articula o Bolsa Família em 3 dimensões. E é importante fazer essa contextualização para a gente tentar visualizar um pouquinho as consequências da sua disposição no norte pioneiro, né? Então, a Bolsa Família não é um programa apenas para entregar um recurso financeiro a uma família que precisa. É um programa que ocorre em 3 dimensões, como ele é um programa de complemento de renda, ele é um programa de acesso a direitos, porque ele se vincula aos compromissos, ou também a gente chama de condicionalidades, e, por fim, a articulação com outras ações que estimulem o desenvolvimento das famílias, que contribuem para que elas superem a vulnerabilidade e a pobreza. Então, simplificar o Bolsa Família em apenas uma transferência direta de recurso é um perigo. Nós temos que entender o programa de uma forma bastante ampliada. Ele vai combater a fome, ele vai combater a pobreza, mas ele vai adquirir direitos, ele vai articular com outras ações. E aí, na hora de fazer o levantamento, nós percebemos que no norte pioneiro do estado do Paraná, 12% da população absoluta da região vive com o programa Bolsa Família, mas as particularidades foram surpreendentes, eu diria.
nós temos alguns grupos de resultados e que eu confesso que a gente ainda precisa se aprofundar um pouco mais para entender o fenômeno. Porque, como eu comentei no começo, é um estudo inicial que tem uma abordagem mais geral. E, a partir desses dados, nós estamos com bastante interesse em aprofundar a partir das realidades locais. Então, entender, por exemplo, a realidade de São Jerônimo da Serra ou de Santa Amélia, estou só citando alguns para poder elucidar. Esses 19 municípios que você comentou, que representa aí 40%, praticamente 40% dos municípios do Norte Pioneiro, eles têm população vivendo do programa Bolsa Família inferior à população em situação de pobreza. Isso é interessante, porque demonstra que a gente precisa entender por que tem pessoas que estão em situação de pobreza e que não são contempladas pelo programa Bolsa Família. Nós não temos as respostas assim diretas, nós temos hipóteses. Essas hipóteses precisam ser entendidas de uma maneira local, ou seja, olharmos para a realidade de cada um deles e entendermos o porquê desse motivo. Uma hipótese pode ser a diferença temporal dos dados. Nós podemos ter, por exemplo, população que deixou de fazer parte da taxa de pobreza, e aí, portanto, ela, nesse período temporal, deixou de receber o auxílio do Bolsa Família e, portanto, ele não aparece no dado atualizado. O dado de Bolsa Família ele é muito atualizado. Se a gente acessar agora, por exemplo, o programa, a gente vai ter dados de 2021. E os dados de pobreza, eles ainda são trabalhados em um período de tempo maior. Então, esse ato que existe entre a divulgação de um dado e de outro pode responder ao fato de alguns moradores já terem deixado a situação de pobreza, e aí, a partir do momento que eles deixam, eles abrem mão do recurso, né, do benefício, e aí, portanto, existe essa diferença. Outra hipótese que nós podemos pesquisar é o acesso à informação, né? Nós temos três níveis administrativos que lidam com Bolsa Família. Embora seja um benefício da União, os estados e os municípios têm atividades, têm parcela significativa na execução desse programa. Então, entender um pouquinho como os municípios estão lidando com essa situação, com o programa, com o tratamento do programa, e como as pessoas têm recebido informação sobre isso. Muitos moradores podem não ter informação de que ele tem direito a um benefício. Então, ainda são hipóteses, porque efetivamente nós precisamos entender de uma maneira local o que pode estar acontecendo para nós termos essa diferença, e nós estamos falando de 40% dos municípios, é um valor bastante elevado, e nós temos, por exemplo, o caso de São Jerônimo da Serra, né, que é o mais preocupante, 17% das pessoas em situação de pobreza não são contempladas, é o valor mais elevado do Norte Pioneiro. Então, nós teremos que, localmente, fazer pesquisa de campo para entender por que essas pessoas são computadas como população em situação de pobreza e por que elas não recebem o programa. Falta informação ou nós temos apenas uma defasagem, por exemplo, dos dados. Isso é um estudo que a gente precisa fazer com mais aprofundamento. Pois é, você comenta São Jerônimo da Serra, né, a situação em que há essa maior diferença, 17%, e fazendo uma pesquisa aqui em algumas reportagens, a gente encontra uma reportagem aqui mesmo da Folha de Londrina do dia 16 de outubro de 2007, mostra uma visita da então ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a essa cidade, mostra 1.352 famílias faziam parte, né, do cadastro do programa Bolsa Família. Na verdade, mostra também praticamente a metade da população fazia parte dessas famílias e então era considerada em situação de pobreza. O que você destaca desses 12 anos entre 2007 e 2019? Olha que interessante, né? A imprensa tem esse papel fundamental de construir o histórico que possibilite dialogar diretamente com o que nós temos também no contexto atual, né? Em 2010, eu estou falando de 2010, parece é longe, né? Nós falamos de 11 anos atrás, mas em 2010 nós tivemos o último censo demográfico, então é o dado que nós temos oficial da pesquisa mais ampla. E em 2010, portanto, 3 anos após a reportagem da Folha de Londrina, São Jerônimo da Serra já tinha uma taxa de pobreza de menor do que 30%. Então, já percebemos, comparando com os dados que você me apresentou, uma redução dessa taxa de pobreza. E aí, a partir de 2010 até 2020, a taxa de pobreza de São Jerônimo da Serra pode ter diminuído a ponto de nós chegarmos em 2021
a termos uma taxa, por exemplo, mais próxima dos 12%, que é a população hoje de São Jerônimo da Serra, que é assistida pelo programa Bolsa Família. Veja, uma hipótese, nós precisaríamos de dados mais atualizados de taxa de pobreza. Então, a evolução temporal e as ações políticas, públicas, das diferentes escalas e esferas de poder, no combate à fome, ou de políticas que promovam a geração de emprego e renda, isso tudo diminui a taxa de pobreza e, por consequência, também vai diminuir a proporção de beneficiados do programa. O programa Bolsa Família ele tem uma importância significativa na questão socioeconômica brasileira, porque ele não é só um programa que vai entregar um recurso, mas ele vai gerar esse recurso na localidade e influencia diretamente no produto interno bruto dos municípios. Se São Jerônimo da Serra tem hoje tinha em 2010 uma taxa de pobreza acima de 28%, 28,4%. Se eles tinham uma taxa menor de 30% e em 2007 ele tinha uma população em torno de 50%, isso pode nos dar indícios que é um município que conseguiu diminuir a sua taxa de pobreza e, portanto, também teve uma diminuição no número de beneficiados, né? A gente precisa conferir esses dados, mas é o caminho que parece a partir das informações que nós temos. Outros municípios podem enfrentar um processo reverso. Santa Amélia, por exemplo, é a maior taxa do Norte Pioneiro. Tem 21% dos seus moradores recebendo auxílio pelo Bolsa Família. 21%. É importante marcar esse número. Santa Amélia tinha, em 2010, 11% da população em taxa de pobreza. Era uma taxa de pobreza de 11% da população. No entanto, 21% da população recebe o benefício do Bolsa Família. Tem um 10% aí de diferença. Ou seja, se São Jerônimo pode ter diminuído a sua taxa de pobreza, por outro lado, Santa Amélia pode ter ampliado a sua população em taxa de pobreza. E aí, mais uma vez, a gente retoma naquele ciclo que nós estávamos conversando agora há pouco. Uma cidade pequena, com dificuldade de geração de renda, de emprego, e uma cidade que perde demograficamente a população também vai perder centralidade. Perdendo centralidade, ela vai perder comércio, serviços, empregos, e aí se fecha escola, se fecha a posto de saúde, porque a população diminui, e aí nós temos esse processo, então, de dificuldade de se reinserir novamente na rede urbana, pode influenciar no processo de ampliação da taxa de pobreza e, portanto, também ampliação da população que vai ter acesso ao programa Bolsa Família. Então olha que situação interessante, né? São dois lados bem opostos, e aí nós teríamos efetivamente, esperamos fazer isso em 2021, se a pandemia permitir, trabalhos de campo nesses municípios, não só em Santa Amélia, como em Ribeirão do Pinhal, em Cambará, ou mesmo em Rancho Alegre, em Tambaracá, que tem as menores, que tem taxas baixas, relativamente baixas, né? Para poder entender localmente como que o fenômeno se materializa. Interessante, cara. E quais foram as outras grandes incoerências que vocês encontraram que eu gostaria de destacar? A gente usa a palavra incoerência para entender o fenômeno, né? Então, qual que é a coerência do fenômeno? É que nós vivemos num estado considerado como um dos mais ricos do Brasil, e até dá para ponderar regionalmente que o norte do Paraná como um todo é uma região próspera e desenvolvida, e aí dentro dessa perspectiva de espaço e território desenvolvidos, nós temos as incoerências que são pessoas com fome, pessoas em situação de pobreza. Aí nós usamos para entender do ponto de vista regional as inconsistências, que é aquilo que a gente está conversando agora, né? Puxa, mas nós temos 20% de pessoas recebendo o Bolsa Família e 10% de taxa de pobreza, então peraí, tem algum erro aí, ou o dado está defasado, ou nós temos pessoas recebendo sem o direito, né, ao benefício, porque o benefício é uma lei, então você tem lá as diretrizes que vão indicar quem tem acesso a isso, não são todas as pessoas, né? Se todo mundo tivesse acesso ao benefício, são as pessoas que precisam ter acesso ao benefício. Então, nós encontramos as seguintes situações. Municípios, 60% dos municípios têm população vivendo do programa Bolsa Família superior à população em situação de pobreza. Então, 27 municípios do Norte Pioneiro apresentaram população vivendo do programa Bolsa Família superior à população em situação de pobreza. Isso quer dizer que tem mais gente recebendo o programa, mais gente recebendo o benefício, do que pessoas em situação de pobreza. Esse é um contexto importante, né? Dentre esses 27 municípios,
Nós até destacamos 5 deles que a gente gostaria muito de fazer visita técnica, trabalho de campo, para poder olhar localmente para eles, que é Nova América da Colina, Cambará, Santa América, você tem há pouco, Figueira e Ribeirão do Pinhal, porque todos eles têm uma diferença superior a 8% entre quem recebe o benefício e quem está classificado em situação de pobreza. Então, essa é uma inconsistência que a gente precisa entender, né? Estamos falando de quase 10%, estamos falando de uma diferença que é superior a 8% entre uma categoria e outra. Então, essa é uma inconsistência, além daquela que nós comentamos agora há pouco, que é a inconsistência dos municípios, isso acontece ao contrário, né? Muita gente em situação de pobreza, mas que não consegue ter acesso ao programa do Bolsa Família, né? E é importante também nós termos um horizonte de que nós precisamos mobilizar diversos segmentos da sociedade, porque nós estamos falando de uma geografia, de um fenômeno que envolve fome, né? Que envolve uma necessidade imediata. E para as pessoas que passam fome, que já passaram fome, essa é uma dor quase que imensurável, é uma dor desumana, inclusive, né? A gente fala na geografia da geografia da morte, inclusive, porque a fome não espera. É diferente você não ter uma roupa para vestir, ou uma roupa melhor para vestir, né? Você não ter o seu alimento, nós estamos falando de uma apropriação desigual de valor, pois a comida é um bem ou um uso essencial para a existência humana. Então, o que nós precisamos é de uma efetiva congruência de atores, poder público municipal, poder público estadual, poder público federal, mas também a universidade, a sociedade em geral, a imprensa, para colocar a luz em um fenômeno que se acentuou nos últimos anos. Eu só vou comentar que, segundo a FAO, que é uma organização importantíssima para entender a fome no mundo, o combate à fome no Brasil está estagnado. Em 2010, nós tínhamos em torno de 5 milhões de brasileiros considerados famintos. Em 2019, que foi o último dado que nós conseguimos levantar na FAO, esse número de pessoas famintas no Brasil estava em 13 milhões. Portanto, nós estamos falando de quase 3 vezes o valor de 2010 em 9 anos. Veio uma pandemia que é muito cruel do ponto de vista sanitário, do ponto de vista emocional, mas que também influencia na ampliação de famintos, na ampliação de pessoas que são consideradas em taxa de pobreza. Os nossos dados de 2019 e 2020, eles podem sofrer muita mutação justamente por conta da pandemia. A gente vai precisar olhar isso também com bastante calma, porque estamos ainda em pandemia, estamos ainda com esse fenômeno acontecendo, então os dados vão demorar, infelizmente, algum tempo para poder ser compreendido. Agora, quando nós olhamos 2010 para 2019, já temos uma ampliação significativa, de 5 milhões para 13 milhões de pessoas que passam fome. Então, o programa Bolsa Família, não só ele, como outros programas que pensem na perspectiva de diminuir a pobreza e a fome, eles são essenciais e precisam ser pensados por todas as esferas do poder, mas também pela sociedade que precisa olhar para isso com mais humanidade. Perfeito, né? A sua colocação, e a gente vê que o programa Bolsa Família, criado em 2013, até muito pouco tempo atrás, as pessoas ainda tinham uma visão muito simplista, né? De que o acesso ao programa faria com que a pessoa deixasse de procurar um emprego, sem as pessoas perceberem que se tem a criação de empregos com a mesma velocidade, né? Do aumento da população, do aumento da expectativa de vida, e a gente tem agora a pandemia da Covid-19 ainda a pleno vapor, infelizmente, que vai trazer agora, agravar ainda mais o vírus da desigualdade. Qual que é a perspectiva aí para os municípios, os 46 municípios estudados? Você comentou que quer repetir, né, aprofundar ainda mais esses dados e de forma ainda mais local, né? A perspectiva não é nada boa. Exatamente. O Bolsa Família foi criado em 2003 e aí, durante muito tempo, ele foi tratado como um mero programa de transferência direta de renda. Então, é como se o governo escolhesse algumas pessoas e falasse, toma esse dinheiro e pronto. E, na verdade, não. É um programa de transferência de renda com condicionalidades. Então, se tem condicionante, significa que tem que cumprir quesitos e alguns deles envolvem diretamente o acesso a direitos e a articulação com outras ações. Por exemplo, acesso à educação, porque você precisa demonstrar que isso está sendo executado, acesso à saúde, assistência social, que vão quebrar, né, ou pelo menos tentar quebrar o ciclo da pobreza. E, além do mais, se a gente olhar a essência do Bolsa Família, é um programa que beneficia famílias que têm uma renda mensal entre 0, né,
e R$ 178. Então, estamos falando de uma família que, ao longo de um mês, consegue ter uma renda de até R$ 178. Então, não me parece um programa que está distribuindo um benefício sem sentido, né? Pelo contrário, deveria até se ampliar essa faixa de renda, porque nós sabemos hoje que R$ 178 não vai comprar uma cesta básica. É só a gente acompanhar as reportagens que mostram o valor da cesta básica, não só nas cidades importantes, né, cidades mais relevantes do norte do Paraná, como Londrina e Maringá, mas que é muito semelhante a cidades menores. E aí, com relação ao contexto atual, a gente tem que trabalhar também com as hipóteses, né? Porque a gente não pode correr o risco de fazer profecia, mas quando nós olhamos para os dados da FAO, que demonstraram, né, que já é um dado consolidado, que entre 2010 e 2019 houve um aumento significativo de pessoas famintas no Brasil, e nós temos um contexto de pandemia em que tem se constatado, né, e alguns trabalhos até publicados já, uma ampliação na desigualdade econômica no Brasil, tudo leva a crer que no norte pioneiro do Paraná nós também tenhamos uma ampliação de pessoas em situação de pobreza e também uma ampliação de pessoas que vão buscar o benefício do Bolsa Família. Estou falando provavelmente, porque, como eu disse há pouco, muitas pessoas não têm o conhecimento de que têm direito a esse benefício. E sabe o que é interessante, Pedro? Porque a gente está comentando aqui sobre a pessoa não tem informação, e aí talvez para quem esteja ouvindo possa parecer algo absurdo. Como não? Hoje existe internet, existe WhatsApp, é só a pessoa não procurar. Mas será que o seu João, a Dona Maria, agricultor, alguém que trabalha às vezes o dia inteiro, não tem acesso à internet com a rapidez que nós temos, ou às próprias fontes, ou um serviço público ineficiente, que muitas vezes pode não buscar as pessoas que precisam. Enfim, tudo isso coopera nessa perspectiva de que realmente possam existir pessoas que efetivamente não saibam que têm direito, que não se reconhecem como pobre ou que vivem numa situação muito miserável na área rural, a ponto de não conseguir ter acesso aos espaços urbanos e onde os serviços públicos ocorrem. Pode ser. Nós estamos falando de uma região que ainda tem população rural elevada. Então, essa informação não chega. Apesar de nós não termos os dados consolidados pós-pandemia, porque isso vai acontecer ainda, quando nós olhamos o movimento que se demonstra de ampliação da fome, segundo a FAO, e de ampliação da desigualdade social e a desigualdade econômica no Brasil no período de pandemia, isso me parece bastante significativo para poder imaginar, em hipótese, né, acreditar que essa taxa de pobreza vai se ampliar e que o acesso ao programa também, por consequência, deva se ampliar. A gente sabe, isso é notório, que nesses processos de crise econômica, crise política e social, no caso agora nós estamos numa crise sanitária, existem pessoas que ampliam a sua renda, evidentemente. Mas a principal parcela, a maior parcela da população, a base da população perde renda, e perde até não só a renda, como acesso a serviços. E isso influencia diretamente na taxa de pobreza e, por consequência, no acesso ao programa Bolsa Família. Sim, vale também citar o relatório da Oxfam, né, publicado agora no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, o vírus da desigualdade, que mostra que as 1.000 pessoas mais ricas do mundo recuperaram os recursos que perderam durante a pandemia em poucos meses, né? E esse mesmo relatório fala que a grande base da população levaria 14 vezes mais tempo, né? Então, se os mais ricos, os chamados super ricos, né, levaram 9 meses para recuperar boa parte dos recursos que perderam, a população levaria 14 anos. Isso para voltar ao mesmo ponto. E tem um trecho que eu gostaria de destacar do relatório, aliás, do artigo que você e a professora Vanessa Maria escreveram, que a fome é um fenômeno tão antigo que a sociedade brasileira aprendeu resignadamente conviver com ela. Assim, base em tudo o que você já deu sobre o tema, sobre a geografia da fome e também com base na história do Brasil, você conclui por que a sociedade ainda vira os olhos e não trata o tema da forma como realmente deveria ser tratado. Exatamente. Eu vou até fazer aqui, quero até deixar bastante público
o quanto a professora Vanessa Maria Lúdica é importante nesses estudos. A professora, ela fez o doutorado dela dentro da chamada Geografia da Fome. Até recomendo como leitura para as pessoas que querem entender mais o assunto, que ela é uma autora, uma professora contemporânea. Quem gosta de autores mais clássicos pode procurar o Josué de Castro, que tem vários livros sobre isso. O principal livro dele é a Geografia da Fome, ele chama Geografia da Fome, mas ele fala sobre a geopolítica da fome, ele fala sobre o problema da alimentação no Brasil, que são outros livros. E olha que interessante, as referências do Josué de Castro remontam à década de 1930. Por exemplo, o livro O Problema da Alimentação do Brasil é de 1939. E nós estamos hoje, em 2021. Embora pareça 2020, nós estamos em 2021. Então, nós estamos falando realmente de um fenômeno que não é novo. Ele é um fenômeno que já é antigo. O professor José de Castro considera que esse fenômeno ocorre em todos os continentes e que a geografia, não só a geografia, mas a ciência como um todo, ela pode orientar o ser humano a analisar o problema como um fenômeno que não é ligado apenas ao homem, né? É ligado ao homem, ao solo, ao clima, à vegetação, enfim, e até no mundo contemporâneo ao capital, né? E às desigualdades que nós temos. Então, nós estamos falando de um fenômeno que é tão antigo, Victor, quanto o ideal que a gente fala de sociedade equitativa. Então, olha, quando nós falamos que a sociedade tem que ser uma sociedade mais justa, mais fácil de pensar, então, no fim da fome, é tão antigo quanto isso. Só que nós percebemos o discurso de pensar nessa sociedade mais equitativa mais comum no dia a dia, e o discurso ou a luta contra a fome muito menos. E nós estamos falando do problema, né, da fome, que não envolve só uma pessoa ter fome, mas envolve uma sociedade como um todo, e um processo que nós entendemos ser um processo bastante cruel, né? Então, esse fenômeno que a sociedade brasileira aprendeu resignadamente a conviver com ela e, até certo ponto, tratá-la como uma fatalidade, ou seja, eu banalizo a fome. Eu estou andando pelo transporte público, ou estou no meu carro, eu vejo pessoas famintas, e aquilo ali já não comove, já não traz, né, uma reação de indignação a ponto de você se mobilizar para fazer alguma coisa. E é claro que a gente poderia abrir o nosso leque de discussão para muita coisa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Tem que fazer alguma coisa, mas não é isso que a gente tem que discutir. O que nós estamos discutindo é o que eu falei há pouco, né? É um conjunto. Nós não podemos deixar apenas alguns segmentos atuando nisso. Essa é uma atividade de ONGs, das igrejas. Não, é uma atividade de ONG, de igreja, do Estado e de qualquer pessoa. Existe, até certo ponto, uma banalização ou até uma percepção de que é algo natural e, erroneamente, até o discurso de que tem muita gente para pouca comida, quando a própria FAO, né, e outros estudos na geografia indicam que a produção de alimentos no mundo é suficiente para alimentar a população que nós temos. Na verdade, até existe uma quantidade maior de alimento do que a população. Então, nós não estamos falando de um produto, né, de que comida é um produto escasso. Olha, é um produto escasso, então quem conseguir, conseguiu. Não, nós estamos falando de uma situação, de um fenômeno que envolve um produto que existe em abundância, e o problema está na distribuição desse recurso para as pessoas. O que nós podemos fazer, além de colocar a luz nisso tudo, é nos indignar com o fato de pessoas morrerem de fome em pleno 2021. Então, acho que o caminho é se indignar, é estudar, é ler, a imprensa publicar, a universidade atuar com projetos e, principalmente, o Estado, enquanto, né, o promotor desse bem-estar social que nós temos, em tese, garantido na Constituição Federal, promover políticas públicas, eu diria, de acesso imediato à comida, né, à comida, e também, enfim, de acesso a outros serviços, como habitação, alimentação, educação, saúde, saneamento básico e outros tantos. Agora, de imediato, como comentei há pouco, a fome não espera. Então, a população pode reagir frente a isso, cobrar e pensar que de 2 em 2 anos tem eleição. Esse assunto aparece nos programas dos governos, dos candidatos, melhor dizendo. Qual foi a última vez que nós vimos o tema fome num debate, para qualquer tipo de nível, né, político? Então, é colocar mesmo o tema em foco. A pandemia, evidentemente, vai trazer para nós um tema bastante importante, que é a vacina, que é a questão que são as questões que envolvem
o nosso modo de vida, mas ela também pode fomentar para nós esse debate sobre pessoas que passam fome, porque as pessoas que passam fome não são, elas existem no Brasil desde sempre. Em 2010, 5 milhões, 2019, 13. Então, veja, nós estamos falando de pessoas que sempre existiram e que são muitas vezes invisíveis. Então, nosso objetivo era isso também, difundir essa informação, e é sempre muito, a gente fica extremamente lisonjeado quando visualizamos o que é a imprensa, no caso a Folha de Londrina, fazendo uma reportagem como essa, buscando trabalhar um material como esse, porque acaba sendo um mecanismo de divulgação até maior do que os nossos próprios artigos, né? Essa faz parte da missão, né, dos veículos de comunicação, trazer o que a ciência vem descobrindo para a sociedade, né? E aproveitando esse trecho da nossa conversa, né, citando aí o Josué de Castro, como vocês bem citam no artigo, né, a fome não é um fenômeno natural e sim um produto artificial de conjunturas econômicas defeituosas. É um produto da criação humana e, portanto, é capaz de ser eliminado aí pela vontade criadora do homem. Um tema que me ocorre agora de perguntar para você é que dentro de diversos motivadores aí dos fluxos migratórios, né, como, por exemplo, guerras ou situações aí de conflito urbano mesmo, a situação da fome, né, a situação econômica, ela vem aparecer aí como principal motivador aí da migração das pessoas. Foi possível também perceber isso nesses municípios ao longo dessa década estudada aí na região do Norte Pioneiro? O que você destacaria? O processo de migração contemporâneo para o Norte Pioneiro ele é reduzido. Eu estou falando dessas 46 cidades, porque elas são sobretudo cidades pequenas. Então, nós temos aqui algumas que continuam ganhando população, conseguem até conseguiram até se reinserirem na rede urbana, mas a migração de pessoas famintas para o Norte Pioneiro, isso é um fenômeno que aparentemente não ocorre. As pessoas famintas estão nos municípios mesmo, são populações da localidade, então são moradores dali. Não quer dizer que possa não existir, por exemplo, pessoas famintas que se deslocaram para o Norte Pioneiro em busca de uma vida melhor e que não conseguiram essa situação. Essa perspectiva me parece ser mais de capitais, como, por exemplo, quando tivemos deslocamentos de haitianos ou de venezuelanos, ou quando nós temos os bolivianos que vão trabalhar em São Paulo, quando existe alguma crise um pouco mais, uma crise não só política, mas econômica, algum país da América Latina, e eles acabam migrando para o Brasil. Mas se nós olharmos o histórico da última década, o Brasil não vivenciou uma glória econômica a ponto de ser altamente atrativo para as pessoas que enfrentam pobreza ou fome em países da América Latina, né? Mas para a gente ficar no Norte Pioneiro, a gente teria que fazer um levantamento mais local para perceber se existem populações que migraram em decorrência de guerras ou de situações sociais que levaram à fome, mas a impressão que nós temos é que é um fenômeno que não se aplica nas cidades do Norte Pioneiro. Talvez a gente encontre isso em Londrina, talvez a gente encontre isso em Curitiba, que são cidades maiores que podem ter recebido pessoas, né, nessas condições de pobreza e de fome, de outros países da América Latina, mas também de outros estados do Brasil. Não sei se isso teria sentido vindo do interior de São Paulo ou até mesmo do interior do Mato Grosso do Sul. Me parece que não. Mas se aconteceu esse fenômeno, ele vai ser pontual em cidades maiores, mas no Norte Pioneiro isso não parece ser uma realidade. Acho que nós estamos falando mesmo da população local, pessoas que já moram há bastante tempo no município, que eventualmente perderam renda ou não conseguem, né, ter renda há um bom tempo. Nós temos, como eu falei há pouco, as cidades têm dificuldade de se reinserir na rede, dificuldade de gerar estabelecimentos comerciais, de serviços e até renda para a população, emprego e renda para a população. Então, pode ser que essa população faminta em situação de pobreza seja da própria municipalidade. Essa me parece a explicação mais... a partir do momento que nós olhamos para o fenômeno, essa me parece a explicação mais adequada. Não quer dizer que a gente não possa encontrar ali algum morador, alguma pessoa que tenha vivido essa situação. Mas, volto a dizer, esse fenômeno de migração, nessa perspectiva que você comenta, me parece ser mais atrativo para cidades maiores. E aí, como o Norte Pioneiro é composto predominantemente por cidades pequenas, me parece que elas não são atrativas a ponto de termos pessoas buscando elas como uma forma de se estabelecer
socialmente e até economicamente, tá? Isso vai ser mais pontual. E hoje, quinta-feira, né, 11 de fevereiro, a gente atravessa no meio aí dessa discussão sobre a ampliação do programa Bolsa Família, pelo retorno também do auxílio emergencial, está se desenhando a forma como ele vai ser. Só que a gente, como você comentou desde o início, a fome não espera essa lentidão por parte do Poder Executivo, né, no caso da gestão do presidente, com relação aos deputados, e vale lembrar também que mal uma comissão de orçamento foi montada ainda lá no Congresso, né? E o que você acha que vai acontecer? Qual que é a sua perspectiva? Exatamente, a gente tem que sempre repetir, né, quantas vezes forem necessárias, que a fome não espera. A fome não espera. Veja, a pandemia não acabou no dia 31 de dezembro de 2020. Então, era notório e era sabido por qualquer brasileiro ou qualquer terráqueo que a pandemia aconteceria no dia 1º de janeiro de 2021. Então, é evidente que o auxílio emergencial, embora tenha uma característica muito voltada para esse período de pandemia, ele acabou sendo um complemento significativo na possibilidade de alimentação das pessoas que o receberam. Para falar que o Bolsa Família é indispensável, isso é consensual, me parece, em quem estuda o assunto, né? Ele pode não ser interessante para aqueles que caminham por outras ideologias, mas um programa como o Bolsa Família, que, como qualquer programa que existe, tem até problemas e coisas que precisam se melhorar, ele é um programa de bastante sucesso no combate à fome. Então, não é um programa para a pessoa enriquecer. Isso é uma grande... é uma fake, né? Isso não existe. É falar que o Bolsa Família enriqueceu uma pessoa pobre. A pessoa vai ter um dinheiro minimamente para se alimentar. Veja, minimamente, porque hoje a cesta básica já está em valores que o que se paga no Bolsa Família muitas vezes não compra. Não só o Bolsa Família, como o auxílio emergencial, eles precisam urgentemente acontecer para que essa população em pobreza não se amplie de tal forma em que nós tenhamos um colapso social. Porque o que nós temos é pessoas com fome e que não vão pegar e ficar na casa delas assim, sentadas, esperando aprovar nas instâncias que ocorrem. As pessoas começam a ir para os lixões, elas começam a pedir na rua, elas começam a entrar em desespero, muitas vezes, sobretudo quando tem crianças famintas, e essa ciranda social é muito perversa, porque ela não vai esperar você achar essa comida em algum local. Então, é evidente que precisa ter uma convergência entre as diferentes escalas, o governo federal, o poder executivo, né, o poder legislativo, os estados, porque nós percebemos também que alguns estados estão trabalhando com os seus auxílios emergenciais. Acho que é importante que os estados também não fiquem apenas reféns do governo federal. O auxílio emergencial do governo federal pode ser complementado com o auxílio emergencial dos estados. Agora, efetivamente, o que nós precisamos, independente do nome que vai se dar ao programa, ao benefício, é que as pessoas que têm fome recebam esses benefícios. Nós estamos falando aqui de uma parcela da população que é faminta. Nós estamos falando de pessoas que estão hoje com um alimento na geladeira ou no armário. Estamos falando de pessoas, e aí em torno aí de talvez 15 milhões de brasileiros que não possuem absolutamente nenhum alimento em sua residência e não possuem uma moeda, né, não possuem dinheiro para poder comprar esse alimento. Então, é mais do que emergencial. Eu diria que já passou do ponto, porque nós estamos no dia 11 de fevereiro, daqui um mês, dia 11 de março, completaremos um ano de pandemia, portanto, nós estamos falando de algo que aconteceu ontem, e aí esse despreparo, né, não só do governo em cortar, de repente, um auxílio, chega a ser até surpreendente, porque não é possível, né, que não exista essa percepção de que nós temos pessoas passando fome no Brasil, com 2 meses praticamente do ano, sem nenhum tipo de reação a essa situação, né? Então, o que a gente espera é que as coisas se acelerem para que efetivamente as pessoas que passam fome recebam a possibilidade de se alimentar. Perfeito. E, pois até hoje muita gente não sabe que o Bolsa Família, por exemplo, é responsável por... ele custa 0,4% do PIB, né? É pouco.
enquanto tem outros gastos aí, né? Por exemplo, com a dívida que o governo tem, que são muito maiores. Cara, muito obrigado. Imagino. Final, né? Se for deixando, a gente vai conversando. É verdade. Não, olha, eu queria primeiramente agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando contigo. Agradeço demais seu cuidado com as perguntas, a sua leitura do artigo. Foi muito bacana. Agradeço também, faço questão de agradecer a Folha de Londrina pela oportunidade. Eu acho que a Folha de Londrina ela tem mesmo esse alcance que no Norte Pioneiro, que precisa acontecer e ser ampliado. É uma imprensa muito importante para Londrina e ela também é importante para o Norte Pioneiro. Então, assim, eu agradeço a oportunidade, eu espero de coração que muitas outras reportagens apareçam sobre o Norte Pioneiro, que é extremamente carente não só desse assunto, né, que nós estamos falando aqui hoje da fome, mas que nós temos vários outros assuntos para falar sobre o Norte Pioneiro. Então, gostaria muito de agradecer mesmo a oportunidade, ao EMP estar à disposição da Sociedade do Norte do Paraná para poder fazer parceria, para poder estudar, para poder debater mesmo esses assuntos. Então, eu só queria mesmo agradecer, dizer que é um prazer. O artigo está disponível para quem tiver interesse em ler. O artigo foi publicado numa revista do Rio Grande do Norte. Então, interessante perceber como a ciência mobiliza também os assuntos. Nós estamos falando do Norte Pioneiro do estado do Paraná, para dentro de uma região diferente da nossa, que é o Nordeste. Então, quando o artigo foi aprovado também foi uma grande alegria. E ver vocês discutindo esse assunto, que é um assunto importante da fome, com certeza alegra muito a professora Vanessa, que eu já comentei aqui, uma das principais referências do assunto, mas me alegra muito de perceber o cuidado da imprensa em olhar para assuntos tão relevantes para a sociedade brasileira e, sobretudo, do Norte Pioneiro do estado do Paraná. Então, agradeço muito a cordialidade, a atenção e estou à disposição. Nós é que agradecemos. Muito obrigado, professor Dr. Pedro Henrique Carnevale Fernandes, que ao lado aí da professora doutora Vanessa Maria Lúdica, né, produziram e apresentaram o artigo Fome, Pobreza e o programa Bolsa Família no Norte Pioneiro do estado do Paraná. Você acabou de ouvir o FolhaCast da Folha de Londrina. Se você quer, né, ter acesso a todo o nosso conteúdo de forma gratuita, apoie o jornalismo regional assinando a Folha de Londrina em www.assine.folhadelondrina.com.br. Esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Struck, a edição de som é do Bruno Codonho e a coordenação do FolhaCast é da jornalista Patrícia Maria Alves. Acompanhe-nos nas redes sociais e até mais. Tchau, tchau.